Cá estamos nós para conversarmos mais um pouco. Sabem que nós estamos trabalhando com a série Sua Vida com Mais Saúde, a temporada Abrindo Portas para uma Saúde Melhor. E é o terceiro episódio, Medicina Preventiva, Check-up e Qualidade de Vida. E hoje, especificamente, nós vamos começar a falar sobre a medicina preventiva. O que é isso? O que de fato é? Bom, nós sabemos que temos que ter definição de alguns conceitos. O que é cuidado integral em saúde? O que vem a ser isso de fato, cientificamente falando? É a promoção da saúde física, social e mental do indivíduo. Se vocês fossem falar sobre isso há 50 anos, vocês veriam que haveria uma divisão muito exata. Falava-se em saúde, era só corpo. Falava-se em psicologia e psiquiatria, era só mente. Falava-se em serviços sociais, em sociologia e antropologia, era só questão social. Hoje nós sabemos que essas divisões são apenas didáticas, elas não existem. A nossa saúde, a nossa integridade como ser humano depende dessa ligação mente, corpo e convívio social. Através disso, a gente trabalha com a medicina preventiva. E o que a medicina preventiva pretende fazer? Reduzir os riscos, quando a gente tem já algum risco de ter alguma doença. Se o risco é baixo, a gente procura até às vezes anular ou dessa forma, cuidando, evitar que a pessoa adquira aquela determinada doença. Também a gente procura fazer a detecção precoce de situações que já começaram, que estão numa fase muito inicial. E com essa atitude de descobrirmos precocemente, a gente consegue, na grande maioria das vezes, que a doença não evolua, inclusive a cura. Além disso, a gente fala em rastreamento de doenças. Vejam, a gente pensa que era tudo a mesma coisa, mas não é. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E além disso, o cuidado especial e integral com a saúde requer que, se a gente fez diagnóstico, se a gente cuidou dos riscos, a gente precisa tratar e reabilitar o indivíduo. Bom, e aí vocês viram que nós estamos diante de um enorme desafio para os profissionais de saúde. Eu coloquei essa imagem desses equilibristas aqui para mostrar que a cada paciente, a cada consulta, a cada atendimento, nós estamos sempre procurando encontrar o equilíbrio entre a prevenção, o tratamento e a melhora real dos nossos pacientes. Como eu sempre comento com vocês, o paciente, o ser humano que tem conhecimento sobre o seu corpo, sobre questões básicas de saúde, ele tem mais condições de trabalhar pela própria saúde. E dessa forma, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre como funcionam essas questões de rastreamento, diagnóstico precoce, para que vocês saibam, ao procurar um atendimento médico, o que mais ou menos vai ser oferecido a vocês. Isso é muito importante. Então vamos falar um pouquinho sobre tipos de abordagem preventiva. Primeiro, a gente pensa assim, uma abordagem para identificar os grupos de alto risco. Isso é muito importante, a gente faz no sentido populacional. Essa abordagem, ela é mais em amplo aspecto, num grupo maior de pessoas, numa comunidade, numa cidade, num determinado ambulatório de um hospital. Não é tão individualizada. E ela é muito interessante porque os médicos ficam motivados, o próprio paciente, e ela faz muito a diferença de forma coletiva. O que significa isso? A gente vai identificar dentre a população indivíduos que tenham alto risco para determinadas doenças. Exemplo, doenças cardiovasculares, o diabetes e alguns tipos de câncer. Fazendo essa identificação, a gente vai acompanhar mais de perto essas pessoas para que tenhamos um diagnóstico mais precoce e, quando possível, para que possamos fazer algum tipo de prevenção. Existem
outras formas de conduta, de rastreamento, que nós chamamos de abordagem populacional, que aí a gente não vai buscar indivíduos com algum tipo de risco, mas a gente vai adotar orientações e campanhas para prevenir. Exemplo muito prático disso é o uso do cinto de segurança, que passou a ser lei, e quantas mortes nós evitamos no trânsito por conta disso, a proibição do tabagismo em lugares públicos, que também tem funcionado muitíssimo bem, e as imunizações, as vacinações fazem parte desse tipo de abordagem. E quais são esses níveis de prevenção? Então a gente falou em rastreamento, agora a gente vai falar em níveis, e nós temos 4 níveis: a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Na primária, a gente vai atuar preventivamente antes do desenvolvimento da doença. Então, é a imunização, que são as vacinas, a orientação de hábitos saudáveis e campanhas sobre qualidade de vida, exemplo, atividade física, alimentação, etc. Na prevenção secundária, o diagnóstico é feito naquela fase inicial da doença ou até numa fase subclínica, ou seja, o paciente tem sintomas muito vagos, mas ele já apresenta caso da doença e a gente vai ter que, como profissional de saúde, fazer o diagnóstico e atuar já nessa forma. Isso é muito comum em alguns tipos de câncer, nós vamos ver nas próximas aulas. E a terciária é aquele acompanhamento do paciente que já tem doenças estabelecidas, agudas ou crônicas. Por exemplo, a gente vai prevenir as complicações de um diabetes já estabelecido, como aqueles problemas de vascularização, renal, retina, e a gente também vai atuar nessa fase terciária na reabilitação pós um derrame cerebral, que é o AVC, pós um infarto. E a fase quaternária? Ela é uma prevenção, é uma coisa assim que as pessoas não gostam de conversar, não gostam de falar, e muitos médicos têm dificuldade psicológica para pensarem nisso. Essa fase quaternária está cada vez mais importante na medicina, são os cuidados paliativos, que nós também chamamos de cuidados de finitude de vida. Quer queiramos, quer não. Há um momento na vida de um ser humano que ele está muito próximo do fim e que mesmo que os médicos façam as atitudes mais heróicas, esse fim é inevitável. Acontece que familiares e médicos muitas vezes têm dificuldade de entender essa viragem, o ponto em que não adianta fazer muito mais coisa e que a gente vai dar é conforto e dignidade para esse paciente, mas não fazer, por exemplo, uma quimioterapia quando avançada, sofrida, agressiva, quando o paciente está em fase muito terminal. Ele só vai ter sofrimento, é uma atitude heróica frustrada, não é mesmo? Então vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de como fazer uma detecção precoce de uma doença. Já vimos que pode ser através do diagnóstico precoce ou através do rastreamento, ou seja, a gente pega pessoas que estão assintomáticas e vai pesquisar. No diagnóstico precoce, são ações destinadas a identificar a doença, como o nome já diz, na fase inicial, a partir de sintomas ou sinais clínicos muito sutis. Esse tipo de procedimento é muito utilizado em vários tipos de câncer. E o rastreamento, também chamado screening ou check-up, ele viabiliza a identificação de doentes, de pessoas que tenham a doença, mas ainda não apresentem sintomas. São pessoas aparentemente saudáveis. E o rastreamento, ele é feito através de exames ou testes aplicados a pessoas sadias. Bom, esse resultado positivo no exame de rastreamento, ele não é fortemente indicativo de que a pessoa tem aquela determinada doença. O rastreamento, ele faz como se fosse uma peneira. Ele vai separar as pessoas com provável tendência a ter aquela doença e nós vamos precisar identificar mais exames para confirmar aquele diagnóstico. Bom, mas existem questões muito importantes que é por isso que eu cheguei até aqui para falar para vocês sobre rastreamento. Existe uma questão chamada falso positivo, falso negativo e uma tendência arriscada de a gente pegar os casos
falso positivos, ou seja, a pessoa não tem a doença, mas aquele exame identificou como tendo, e a gente medicalizar uma pessoa saudável. E nem sempre os medicamentos são livres de efeitos colaterais, adversos. Às vezes a gente até encaminha a pessoa para um procedimento com uma certa invasão. Isso é muito importante. E aí entra por que nós temos que agir nesse rastreamento de uma forma novamente colaborativa e coletiva. Médicos, profissionais de saúde e pacientes. Porque vocês lembrem que o paciente geralmente chega no consultório e fala assim: doutora, já que eu pago o convênio, eu quero fazer todos os exames. Isso é comum, não é? Acho que talvez algum de vocês já tenha feito isso. Porque o paciente ele tem a falsa impressão de que quanto maior o número de exames, mais estará protegido, porque estará diagnosticando determinadas doenças. E os estudos de medicina baseada em evidência nos mostram que não é sempre assim. E aí a gente tem que saber que existem vários tipos de estudo. E hoje nós temos um problema grande, gigantesco no planeta com as mídias sociais, porque várias pessoas leigas, até mesmo profissionais de saúde, para convencer determinado público de um determinado argumento, usam estudos com pouca significância, ou seja, poucos casos, pouco tempo de acompanhamento, uma amostra viciada, como nós chamamos, porque aquele grupo de pessoas já tinha tendência a não ter aquele problema, mas aí vai provar que realmente aquele remédio, aquele exame, aquela substância são milagrosos. Esses estudos, eles são classificados em vários tipos. Um estudo bom acompanha grupo de 20, 30, 50 mil pessoas em 5, 10, 15 anos, gente. Então a gente não pode pegar um estudo que fez lá uma avaliação com 40 pessoas durante 2 semanas e aquilo se transformar numa verdade científica. Quando nós médicos e profissionais de saúde, fazemos pesquisas nos artigos internacionais e nacionais, a gente chega à conclusão de que há necessidade de ter esse conhecimento. E isso requer dedicação, tempo e reflexão. Nós não podemos multiplicar notícias, estudos que não entendemos. Para nós médicos já é difícil fazer essa análise, a gente tem que ficar horas ali lendo artigos, às vezes nem traduzidos para o português. Então imagine o público leigo pegando uma mensagem que tem lá alguém que diz: olha, o estudo mostrou, e repassando isso para milhares de pessoas, replicando. É uma irresponsabilidade, é uma ilusão de que aquilo é ciência, mas não é. Há necessidade da gente avaliar pelo bem da nossa saúde e o mal que a gente pode fazer indiretamente para outras pessoas. Então aí entra o nível de evidência e grau de recomendação dos estudos. Então estudos a gente divide em nível de evidência A até o E. Um estudo de forte peso, que inclusive tem aqueles chamados meta-análises, que pegam 10, 15, 20 estudos grandes e eles têm o mesmo consenso e opinião, eles são de maior peso, são de evidência científica A. E aqueles bem fraquinhos estão lá no nível E. Então, quando você pesquisa uma notícia que cai na internet, às vezes não tem nem o nível E de evidência científica, mas as pessoas estão propagando, não é? Bom, Ângela, então você está me dizendo o quê? O que eu tenho que fazer? Que tipo de médico eu tenho que procurar? O que eu posso fazer então para realmente prevenir algumas coisas na minha saúde? A gente precisa saber que tipo de profissional. Ângela, você então vai me dar uma lista sobre todo o meu corpo, todos os problemas que eu tenho em cada departamento do meu corpo, para que eu possa procurar um especialista específico? Não. Existem 2 especialidades muito importantes em todo o planeta. São o profissional especializado em clínica médica e o profissional médico especializado em medicina de família. Essas pessoas são pessoas que não fizeram especialização, Ângela? Clínica médica não é clínica geral, a mesma coisa que a pessoa termina a faculdade e vai trabalhar?
Não, um profissional em clínica médica faz 5 anos de especialização além dos 6 da medicina. E o de medicina de família, de saúde de família, faz 3 anos de especialização. Vejam a importância. E o que esses profissionais fazem? Primeiro, se você tem o mesmo clínico no decorrer dos anos de sua vida, esse clínico tem condições de entender cada nuance da sua saúde. E se você vai sempre no mesmo, não fica experimentando um médico aqui e acolá, você tem condições de que esse profissional faça diagnóstico o mais precocemente possível. Esses profissionais têm toda essa base de medicina preventiva, medicina baseada em evidência, como fazer rastreamentos, detecções precoces, e esse profissional, quando você é atendido por ele, ele vai triar esses pacientes para os especialistas, não é? Porque como nós podemos saber? Eu estou sentindo dor de cabeça, ótimo, vou ao neurologista. Chega lá no neurologista, faz tomografia, ressonância, exames neurológicos, nenhum diagnóstico. Fez uma série de exames, até certo ponto invasivos, porque ressonância tem contraste, e aí não tem diagnóstico. E aí, um dia você está em alguma atividade de campanha aí, de caminhada, por exemplo, e verificam a sua pressão. E você é hipertenso e não sabia, e a sua dor de cabeça é da hipertensão, mas você já estava tomando remédios fortíssimos para cefaleia sem um diagnóstico. Então vejam, não tem como o paciente e o próprio médico, sem uma avaliação mais aproximada do seu paciente, saber em que órgão aquele sintoma está causando um problema, certo? Então vejam que são muitos detalhes, não é? E o médico de família, ele estuda desde a infância até a idade mais avançada. Então, reforçando mais uma vez a nossa saúde e as mídias sociais. Nós temos um aspecto de muita responsabilidade nisso, gente. Não podemos mais propagar fake news. Essa é uma preocupação enorme da Associação Médica Brasileira, da Organização Mundial de Saúde, todas as entidades científicas do planeta. Essa é uma situação grave e cada um de nós é corresponsável. Vamos analisar, vamos pensar que realmente informação sobre saúde não se adquire em mídias sociais. Não se adquire. A gente pesquisa numa biblioteca científica no Google. Por exemplo, 2 grandes bibliotecas médicas do planeta, a Bireme e a Cielo. Lá vocês vão encontrar os estudos mostrando evidência, aquilo que eu expliquei para vocês de A a E, como foi feito esse estudo. Só que vejam lá, tem que ter paciência, ficar sentadinho, muitos estão em francês, em inglês, mas vale a pena. O que a gente não pode imaginar é que a ciência esteja vindo intacta nas mídias sociais. Não há ciência ali, tá bom? Então, esse é um aspecto muito importante. Outra coisa muito importante para a gente conversar aqui é sobre a automedicação e a atrogenia. A automedicação é o ato da pessoa leiga se prevalecer dessas medicações que são vendidas, que são indicadas nas mídias sociais e achar que está sendo muito bem medicada, certo? Esse é um risco, porque nem sempre aquele medicamento especificamente vai te fazer mal, mas a mistura com algum outro medicamento que você já faça uso contínuo pode fazer uma coisa chamada interação medicamentosa, você passar a ter sintomas, aí vai no médico para tratar aquele sintoma, não conta que está fazendo automedicação de uma substância. Gente, não importa se é fitoterápica ou alopática. Fitoterapia também tem efeitos adversos e efeitos colaterais. E aí a atrogenia é quando o próprio médico, por desconhecimento, por um atendimento rápido, negligente, faz uma mistura medicamentosa, uma combinação ou mesmo a prescrição de um medicamento sem uma atenção especial ao organismo e características daquela pessoa e o tratamento medicamentoso acaba causando prejuízo, certo? Bom, conclusão. A medicina preventiva, os rastreamentos e diagnósticos precoces são muito importantes, mas até para isso existem regras. E a gente, como profissional e os próprios pacientes, muitas vezes ficam um pouco perdidos nessa enorme oferta de informações. Sendo assim,
Como eu já falei, ter um médico de sua confiança que conheça o seu organismo e a sua saúde é a melhor opção. Até breve!